já às tantas já se esquece. Então, pá, Joana, primeiro obrigada por Nada. estares na tua casa. A Joana Duarte é modelo, Sim. atriz, possuidora de um corpo magnífico da internet. A Marlene... Photoshop também, temos que dizer, as pessoas têm que saber que também há o Photoshop. Pronto, há ali- há ali uns pequenos assim. A Marlene é jornalista, travel blogger, precisa trabalhar o corpo, mas temos 3 coisas em comum. Gostamos de praia e de surf. Sim. Acho que fazemos anos no mesmo dia, Que dia? É que 28 de fazes? setembro. Sim, também fazes. Pá, muito bom. E gostamos de viagens, pronto. E é isto que me traz aqui, falar um bocadinho contigo sobre as tuas viagens. E a primeira que eu gostava que tu me falasses era a tua primeira viagem, aquela que tens aquela lembrança, pode ser quando eras pequenina, pronto, aquela primeira viagem que te marcou. Olha, a primeira viagem que eu fiz, que foi assim um excitamento máximo, foi à Disneylândia. Já não me lembro que idade é que tinha, mas devia ter para aí, não sei, entre uns 8 anos, mais coisa, menos coisa, e eu lembro-me que eu não acreditava que ia. Estás Sim, a perceber? Eu soube sim. uma semana antes, eu não acreditava, só quando me vi lá é que acreditei, foi uma loucura, pronto. Isso foi a minha primeira viagem com os meus pais, não é? A minha primeira viagem sozinha foi para a Austrália, que foi também, acho que até agora, acho que foi a melhor viagem, a melhor experiência da minha vida, porque eu tinha 18 anos, fui sozinha, sem saber falar inglês, sem nada, tinha uma amiga que vivia lá, estive com ela assim umas semanas, depois fui viver com outras miúdas que não conhecia de lado nenhum, demos-nos lindamente, somos amigas até hoje. Já estivemos juntas no Brasil também, elas já estiveram cá, já estivemos na Austrália outra vez, porque eu, entretanto, já voltei à Austrália mais 3 vezes. Ficaste com a Austrália no coração, não é? Fiquei, acho que me marcou bastante, foi a viagem que mais me marcou. E depois já voltei à Austrália, mas nunca é como a primeira Claro. vez, não é? E como é que era saís do teu país, onde tens a tua família, os teus amigos, e ir para um continente completamente diferente e não sabes falar a língua? O que é que achaste? Olha, se isto não der certo daqui a 2 dias ou 3 vou-me embora. Não, a minha mãe... Ai, desculpa, estou a mexer aqui no micro. A minha mãe foi-me levar ao aeroporto. Porque imagina, eu comprei a viagem em dezembro para ir em abril. Claro que quando chegou a abril eu já não queria ir. De género, o que é que eu... Só comprei viagem de ida. O que é que eu vou fazer? Já não quero ir, isto é uma loucura. Mas estava numa de que estava... Na altura estava a fazer muitas novelas seguidas e disse, não, vou fazer um break, já chega, vou pôr ninguém nunca me conhece, tenha visto ninguém na me vida, sim. Vou aprender a falar inglês. Achava eu que ia para uma escola, claro que não fui, porque Claro. aprendi só de falar assim com o pessoal. Sim, mas foi muito giro porque é assim, a minha mãe disse assim, eu aposto que tu daqui a 2 semanas voltas e só não voltas daqui a 1 semana porque a viagem é muito comprida. Passaram-se meses, E tu pensaste, meses. não, eu vou dizer à Não, minha- eu já não vou queria dizer, vir. não é? Imagina, eu não queria vir. A minha mãe a ligar-me, quando é que tu vens? E eu a adiar. Eu fiquei lá uns 6 meses. Pois. Não queria voltar. Sim. E diz-me, nesses meses que estiveste na Austrália, o que é que te marcou mais? O que é que a Austrália tem de tão especial que... Aquela coisinha que tipo, que cá lá, mas não há em mais lado nenhum. Por exemplo, eu acho que há em vários sítios, há menos cá em Portugal, porque eu acho que nós em Portugal ainda temos uma mentalidade muito de julgamento, julgamos muito, temos muito medo. Eles lá não, ninguém te julga, são mais livres, sabes? Tudo funciona bem, não há criminalidade, quer dizer, há de haver, mas muito pouca. Nada de mal se passa e depois é assim, têm uma qualidade de vida que trabalham das 9 às 4, percebes? Que, ou seja, tu vês as crianças na rua sozinhas, grupos de crianças a brincar, fazem barbecues na praia, tens sempre uma relva, antes da areia tens uma relva com barbecues, tudo super limpo, não te sei explicar, acho que é o lifestyle mesmo. Boa. Eu, entretanto, esta rubrica que criei é o passaporte, e eu pedi para tu trazeres o teu passaporte. Sim. E queria que escolhesses aí uma viagem que pode ser a última, ou algumas das últimas que fizeste, ou alguma que tenha marcado muito nestes últimos tempos. Eu a olhar para o passaporte percebo que já dei quase a volta ao mundo.
Olha, posso falar aqui de uma viagem quando estava a trabalhar numa companhia aérea privada, que viajávamos pelo mundo. Imagina, ficávamos 3 meses em Cuba a fazer os voos lá. Pronto. E eles tinham uns voos também na Arábia Saudita, então eu estive a morar em Jeddah durante 6 meses e que está aqui. Não consigo mostrar, é tudo em árabe. E que foi uma aventura que vou dizer mais positiva do que negativa. Claro que quando tu estás lá só vês como negativa, não é? Porque é horrível. É completamente diferente da nossa realidade, não é? Não dá para explicar. Eles executam pessoas às sextas-feiras, toda a gente anda de burca. As pessoas perguntam-me, mas tu andavas de burca? Matavam-me se eu não andasse de burca. Não há ninguém que não ande de burca. Tudo de burca preta. Parece cidade ninja, as rezas sempre, o tempo inteiro, eles cospem-te para a cara, eles empurram-te, é hardcore, é um grande desafio ao teu ego, porque tu ali percebes que não és nada, que não vale a pena, que não te vais fazer valer, que o melhor é estar escalada mesmo e olhares para baixo e seguires o teu caminho, porque não vais entrar, não queres entrar em guerra. Em conflito com eles, nunca vais ganhar, não é? Claro, e foi uma experiência que, se eu não estivesse na aviação, a experiência da aviação foi brutal. Fez-me... O que é que te deu para de repente largares um bocadinho a televisão e largares um bocadinho a tua vida para Marlene, porque eu acho que o que tu levas da vida são mesmo as memórias e as vivências, e às tantas percebo que eu já vi muito, tenho uma cabeça muito aberta e quero ver mais e mais e mais. E eu acho que o viajar é o dinheiro mais bem gasto sempre, porque tu vens sempre enriquecida, não é? Com a bagagem cheia de outras coisas, não é? Das coisas que te cabem mesmo no coração, das pessoas que conheceste. Quanto mais tu viajas sozinho, mais vês que há muitas pessoas a viajar sozinho, vês como as pessoas que gostam muito de viajar normalmente são pessoas que andam em busca de algo maior, que não é só isto que nós temos acesso aqui, e eu acho isso bastante interessante. Já me perdi, já não sei onde é. Estávamos a falar dessa viagem, ou seja, dessa tua experiência na aviação e que esse sítio te marcou muito. Claro, mas é a aviação privada, não é a aviação privada de jatos privados, mas é a aviação onde alugam à companhia um avião para irmos para determinada parte do mundo e viver, não é uma aviação tipo as aviações que há aqui, não é? Que vais e voltas, uma semana fora. Ou que vais uma semana ali a Punta Cana, não. Eu estou-te a falar de Afeganistão, Paquistão, Cazaquistão, Arábia Saudita, Cuba, Argentina, Angola, Nova Iorque, Suécia, Noruega, Tailândia. Isto assim o que me estou a lembrar de repente. Bases militares, Patagónia, perto da Patagónia, que é nas Ilhas Falkland. Bases militares onde ninguém vai. Tu podes querer ir, mas tu nunca vais. Sim. Onde tem a moedinha própria, com a tartaruga, com o golfinho, sabes? E é super enriquecedor, porque tu vais mesmo a sítios onde o comum ser humano não pode ir, porque não tem autorização. Não vai. E eu acho que isso é brutal. E algum dia pensaste, olha, vou fazer isto outra vez? Ou tiveste a tua experiência, está bom? Não, eu saí dessa companhia onde fazíamos esses voos e depois fiz uma que voava ali mais para a zona das Caraíbas. Mas eu acho que a aviação é muito giro, mas é para começares muito novinha. Sim. Sabes? Depois quando começas a ter já outra idade, e eu já estou nos 30, já te dá muito cabo da pele, dá-te cabo do organismo. Eu acho que é fixe para quando és mais novinha. Mas claro que nunca hei de parar de viajar, não nesse mood de trabalho, mas acho que vou continuar a viajar até não ter dinheiro e não ter hipóteses. Última pergunta. Qual é aquela viagem que ainda não fizeste? E já fizeste tantas, mas ainda há aquele sítio que queres um dia ir? Eu quero muito ir à Califórnia, que nunca fui e que acho que alguma coisa me chama para lá. Não sei o que ainda, mas quero muito fazer Califórnia até ao México. É uma grande viagem também. Uma aventura, mas vai ter que ser. Vamos ver, estamos à espera para ver essas fotografias e essas experiências. Obrigada por teres recebido e falarmos um bocadinho das tuas viagens. Obrigada.